Nossa equipe vai falar sobre o rumo do Estado Democrático de Direito em tempos de globalização, neoliberalismo e pandemia. A democracia vem obtendo diferentes olhares com o compromisso de entender e legitimar a ação do Estado ao indivíduo, enquanto cidadão é um membro de corpo social sobre a globalização, sendo em especial no que tange aos meios de comunicação, assim exercendo a influência, pois a sua participação do indivíduo não se limita nas fronteiras nacionais. A exemplo recente desta alteração no contexto foram as manifestações sociais produzidas no Brasil, em que não só ganharam força internamente, como na esfera internacional, mas que protestavam no território brasileiro e nacionais residentes fora do Brasil, juntamente como não os nacionais, em que se uniram e protestaram em prol de uma nação brasileira em diferentes partes do mundo. Outro ponto importante a ser destacado é a forma em que tais protestos foram organizados a partir de redes sociais, em que foram unidas muitas pessoas em prol de uma causa comum. Ainda diferentes fossem as pautas, o objetivo final era insurgência contra o governo e a gestão atual, contra os representantes eleitos e consequentemente, déficit de representatividade, tanto é que uma das frases mais usuais neste momento histórico foi aquela que fazia alusão a um determinado político, em que este mesmo eleito, que seria não me representa. A sua organização do Estado Democrático de Direito no Brasil, o povo brasileiro decidiu. A forma do governo é republicana, o nosso sistema do governo é presidencialista, a forma do nosso Estado é federativa. Enquanto republicano, o Estado brasileiro deve priorizar os direitos fundamentais, não deve admitir o interesse privado se sobrepõe ao interesse público, deve fundar na ética e na divisão e equilíbrio entre os É poderes. incontestável que essa crise de representatividade deriva não só de uma gestão distorcida em prol de interesses próprios, como também do esvaziamento político e ideológico dos partidos, pois a existência do personalismo, nepotismo e corrupção política contemporânea tem impacto diretamente no comportamento político dos cidadãos. Assim sendo, é inegável que a democracia possui relação direta com a globalização e vice-versa, sendo inadmissível negar uma relação de necessária dependência entre os institutos nessas manifestações sociais tão recentes e inovadoras no cenário atual. O neoliberalismo hoje pode ser descrito como uma racionalidade, um modo de ver e atuar no mundo. Com o neoliberalismo, instaura-se uma espécie de vale-tudo em busca de lucros e vantagens pessoais. Mais do que uma ideologia efêmera, esse modo de ver e atuar no mundo transformou o Estado, a sociedade e o indivíduo de uma maneira profunda em atenção aos interesses do mercado e dos detentores do poder econômico. O Estado, e em consequência também o Poder Judiciário, passa a servir ao mercado. As regras do mercado e a lógica da concorrência passaram a condicionar todas as esferas da vida e também o funcionamento das instituições estatais. O neoliberalismo, que traz a racionalidade, a normatividade e o imaginário, com a hegemonia do modo de pensar neoliberal, cria-se um novo sistema de normas que se apropria das atividades de trabalho, né, dos comportamentos e das próprias mentes. Esse novo sistema estabelece uma concorrência generalizada, regula a relação do indivíduo consigo mesmo e com outros, segundo a lógica de superação e do Ao desempenho lado dessa infinito. normatividade, surge também um novo imaginário, um conjunto de imagens e de ideias construídos a partir de imagens mestras do mercado e da concorrência. Com o neoliberalismo, deu-se uma profunda mutação antropológica que leva os seres humanos a se perceberem como empresas, tratando os outros e sendo tratados
como objetos negociáveis ou descartáveis. A acumulação tendencialmente limitada do capital foi a meta que conduziu à transformação do Estado, das instituições, das relações sociais e da subjetividade. Todo limite ao lucro e aos interesses dos detentores do poder econômico passou a ser visto como um obstáculo que deve ser afastado. A dimensão ideológica do neoliberalismo dificulta a percepção da relação de causa e efeito entre políticas neoliberais e o sofrimento suportado pela população, o desemprego, a violência, a exploração, a solidão. O desemprego, por exemplo, não é percebido como uma violência estrutural inerente ao funcionamento normal do modelo neoliberal, mas como uma consequência da falta de mérito do empregado ou da presença de estrangeiros no mercado de trabalho que roubariam as vagas de emprego. De igual sorte, poucos atentam para os efeitos desagregadores e destrutivos neoliberais das relações, inclusive as mais íntimas. De modo geral, as pessoas não percebem o que está acontecendo, não sabem quem lucra, não sabem quem perde, o que se perde e o que verdadeiramente está em jogo no modo de ver e atuar O novo neoliberal. sistema, através da economicização da vida política e social, converte toda pessoa em capital humano. O sujeito empreendedor de si mesmo torna-se uma espécie de empresa individual, potencializando condutas empreendedoras em todos os lugares, através, por exemplo, da austeridade. A promessa de liberdade pelo novo sistema se transforma em seu oposto, uma vez que os sujeitos passam a ser governados por coleções de normativas máximas vulneráveis aos perigos da vida e prontos a legitimar sacrifícios. A questão é para o que ou para quem as nações de liberdade ou igualdade remodelam-se uma inversão paradoxal. Segundo a autora, através de soluções discursivamente neutras, busca-se superar os antagonismos e partidarismos na busca pelo consenso. Ocorre em que cenários democráticos as disputas devem estar presentes, possibilitando assim as pluralidades de posturas de acordo com o jogo da democracia. A governança, para Wendy Brown, opera com uma epistemologia, uma ontologia e uma prática despossibilante, em que o sujeito se esvazia de si por um propósito mais elevado. Entretanto, a fidelidade do indivíduo a esse sistema não garante a sua sobrevivência. A realidade mundial que se apresenta com o novo coronavírus ou Covid-19 escracha a lógica neoliberal, uma vez que as discussões têm gerado em torno de uma falsa dicotomia entre o objeto da economia e as vidas humanas. Esse contexto contribui para o esvaziamento das instituições democráticas, notando porque os sistemas de regras são operados prescindindo de métodos constitucionais, estabelecendo de controle e responsabilização, e também porque são geralmente designados para proteger arranjos mercadológicos de interferência política. No Brasil, o próprio governo federal induz os cidadãos e as cidadãs ao autossacrifício em nome da economia. Trata-se do exemplo prático e explícito do que pontuam os teóricos sobre o fenômeno do neoliberalismo. Nesse sentido, analisar a forma como o governo brasileiro dispõe da estrutura pela qual contestamos política é urgente. A Constituição Federal Brasileira estabelece que a saúde, enquanto direito de todos e dever do Estado, deve ser garantida, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Embora a assistência à saúde seja livre à iniciativa privada, de forma complementar, as ações e serviços de saúde são de relevância pública e, enquanto serviço público, exercido de forma descentralizada, mas em sistema único, encarregada predominantemente ao Poder Executivo. Coronavírus expõe a complexidade e exige reflexão sobre as relações de trabalho, sobre a construção do norte e sul global,
sobre a pauta ambiental que é urgente e que toca a todos, sobre a forma como é conduzida e encarada a política interna que afeta material e indiscutivelmente as vidas dos cidadãos daquele território. Ainda sobre como alguns estão mais expostos do que outros e que a racionalidade política e econômica vigente é insustentável, quando determinando classes sociais não se movem ou morrem em massa. Assim, a administração ao combate ao coronavírus é uma questão política, é uma questão de saúde pública e sanitária. E, talvez, esse contexto nos mostrará, de forma triste e devastadora, que, na contramão do contexto mundial de predominância do neoliberalismo, pensar e agir coletivamente é uma questão de sobrevivência. Um caminho a fim de radicalizar e transformar essa estrutura que não se mantém durante uma quarentena. De fato, o coronavírus não suspendeu a política, ele revelou a natureza do poder.